Operações com vetores, né? Temos a adição de vetores e a multiplicação inicialmente aqui. Então, a gente tem dois vetores, U e V, a soma U mais V é o que a gente pretende encontrar, né? Para traçar um segmento orientado. Então, aqui a simbologia, né? Você tem o vetor U, que tem extremidades A e B, né? E o vetor V, extremidades B e C. A soma, né, dos dois vetores vai ser o vetor que sai de A diretamente para C. É o vetor U mais V. Tá aqui a representação, U mais V vai ser igual ao segmento AC. Ou segmento AB mais segmento BC é igual a AC. Aqui nós temos também, considerando aqui a soma, né? U mais V, aqui eles têm mesma direção e sentido. Então a soma né, é um ato bem simples, né? Já que não altera, não utiliza nenhuma regra especial, que aqui a gente vai ver que utiliza a regra do paralelogramo, por exemplo. Que esse U mais C aqui, para a gente encontrar, não é somar U mais V, né, em módulo. Eu não posso somar U mais V em módulo e colocar aqui. Se aqui for um ângulo reto entre U e V, eu uso aqui Pitágoras para encontrar. Se não, eu uso a regra do paralelogramo. Não posso somar aqui. Vamos pensar que tem aqui o vetor U tem a módulo 4 e o vetor V módulo 3. Eu não posso fazer 4 mais 3. Mas aqui sim, se os módulos, como os vetores têm direção e sentido, né, iguais, inclusive, eu vou somar. Se aqui esse U valer 2, duas unidades, e o V valer 3, por exemplo, aqui a soma vai ser 5. Nesse caso, só a regra do paralelogramo, por exemplo. Nós temos aqui já uma soma, mas é de vetores em sentido contrário. Então, acaba que passa a ser uma subtração, porque aqui é U mais menos V. Os sentidos são contrários. Então, acaba tendo que U mais V é uma subtração. E aqui, como eu falei a vocês, né, a gente tem a representação, já aqui considerando U mais V, vai ser essa chegada de A a C. E aqui a gente resolve utilizando a regra do paralelogramo, tá bom? Ou a regra de Pitágoras, já que se fosse 90 graus, não é o caso aqui dessa figura. Então aqui tem outros exemplos, né, de U mais V. Aqui é U mais V mais W, ó. U, V e W. Esse vetor aqui. E aqui não tem como, né? Todas as extremidades foram conectadas, né? Aqui a soma aqui não é possível praticamente, né? Aqui nós temos as propriedades, U mais V igual a V mais U, comutatividade, associatividade, U mais V mais W é igual a U mais, fecha a parênteses, V mais W, o elemento neutro é o vetor nulo, o elemento oposto é o vetor com sinal contrário, né, o vetor diferença. Aqui também tem alguns exemplos. Vamos ver aqui no GeoGebra algumas situações, certo? Vou parar aqui, vamos começar no GeoGebra a ver algumas operações dessas, né? É uma forma legal da gente aprender usando aí uma ferramenta disponível. Vamos botar aqui o vetor U. O vetor vai ter... Aqui já estou no plano, né? Eu vou colocar duas coordenadas, x e y. Olha o vetor aí. Vetor bem... Olha, todo vetor sai da origem. Eu vou colocar um vetor V. Tudo aqui no primeiro quadrante para simplificar um pouco. 3 e 4. Ficou muito, muito grande aqui. Vamos botar 2 e 3.
2 e 3. Trazer um vetor mais para cá, 3 e 1. Pronto. Vamos escolhendo, né? Vai ilustrar a aula. 3 e 1. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer a soma. U mais V. O vetor W, né? U mais V. Apareceu aqui uma função. Eu não solicitei. Então aqui eu posso colocar uma cor, né? Até em inglês, né? Pronto. Aqui o nosso vetor resultante. Né? Nós temos aqui um vetor resultante. Se vocês olharem, dá para fazer o vetor U aqui, o vetor... Eu posso levar esse vetor U daqui para cá e o vetor V do final do U até essa ponta. Ó, vamos fazer aqui o paralelogramo. Vai ser do 3, né? Ou vai ser exatamente... Ele seria daqui do ponto 3 e 4. Tem uma função aqui, que é vetor, né? Vamos ver se ele responde. 3 e 4 até... Pronto. Isso aqui já estou fechando o paralelogramo. Esse vetor A, ó, olha como está. Ele tem o mesma apresentação do que o vetor U, ó. Porque ele tem o mesmo módulo, direção e sentido. É como se eu fizesse o transporte. E agora eu vou colocar um vetor V. Daqui, né? Até aqui. Pronto. Olha aqui. O vetor A é igual ao vetor U e o vetor B é igual ao vetor V. Tá vendo? 3 e 1. Então, ixi, agora eu botei aqui um vetor errado. Vamos dar um ESC. Pronto, vamos mover aqui. Opa, a ideia era mostrar exatamente isso, né? Aqui é uma soma vetorial. Eu usei a regra do paralelogramo para mostrar a vocês o resultado dessa soma. E aí é só usar a fórmula do paralelogramo para encontrar o módulo, tá bom? Vamos botar aqui módulo, vamos botar aqui módulo, ver se o GeoGebra, porque ele está em inglês aqui, né? Então aqui mudou um pouquinho. Eu não sei qual é o comando aqui para encontrar o módulo desse vetor. Né? Que aqui quando abriu no Meet Google, ele abriu em inglês. Então em inglês aqui, eu estou tentando botar comprimento, né? Comprimento. E ele não está indo. Deixa eu botar módulo. Módulo é ABS, lembrei. ABS. Absoluto. Então agora eu vou colocar aqui. Opa, aumentar aqui para vocês verem. Botar módulo em ABS. Lembrei, vai ser o W, né? Qual o valor? Pronto, 5. Então você tem aqui o vetor V de 1 a 2 e o vetor U de contrário, né? O vetor U coordenadas 1 e 2 e o vetor V coordenadas 3 e 1. O vetor resultante tem coordenadas aqui, tem intensidade igual a 5. É só usar a regra do paralelogramo, né? Para a gente resolver encontrar o módulo. Então aqui a gente está mostrando para vocês a operação de adição, né, de vetores. Queria passar para vocês a regra do paralelogramo. Vamos ver aqui se ela aparece direitinho. Para a gente mostrar a vocês em imagens, né? Vou pegar aqui uma imagem. A regra do paralelogramo. Não estou vendo nenhum aqui.
para facilitar. Pronto. Podemos usar essa fórmula aqui, tá vendo? Ficou bem legal essa daqui. Vai ser o vetor resultante aqui, ó, W, vai ser V1 ao quadrado, né? Pode ser U mais V, mais 2 vezes 1 vezes V, vezes cosseno do ângulo. Então tem que saber esse ângulo aqui, que é fácil de achar, né? A gente usa aqui o GeoGebra, acha esse ângulo. Angle. Angle é do vetor vetor. Aí eu vou botar o vetor U e o vetor V, ó. Ele me deu o de fora, né? 315. Botar o vetor V e U, né? 345 graus, ó. 5 graus vai ser o cosseno de 45. Então a gente utiliza essa regra, né? Que é a regra paralelogramo para encontrar o vetor resultante, muito aplicado aí na física. Então a ideia foi mostrar isso aí para vocês da adição. Então o vetor ele tem um módulo que indica a intensidade dele, né? Então, como é que eu encontro esse módulo, tá bom? Você vai ter que analisar ele em relação ao x, né, e ao y. Então, se nós estamos trabalhando em geometria analítica, esse vetor, né, esse vetor está escrito no plano cartesiano, ele pode facilmente utilizar essa fórmula, já que nós temos conhecimento dos pontos. Para achar aqui esse vetor, então, a intensidade dele, né, o módulo, é só usar Pitágoras. Lembrando que ele é aqui indicado por um módulo também, já que nos interessa o valor dele em módulo, né, o valor absoluto. Então, aqui tem um exemplo, né, se você tem um vetor 2 e menos 3, então o módulo dele, né, você vai botar as coordenadas de x mais a coordenada de y ao quadrado. Pronto. Esse ponto 2 e menos 3 é a terminalidade dele, né? Ele nasce na origem e vai até as coordenadas 2 e menos 3. Não é o caso desse exemplo aqui não, porque aqui menos 3 ele está no eixo, está no quarto quadrante. Então, quando você está trabalhando com dois vetores, por exemplo, melhor dizendo, quando você está querendo encontrar esses dois vetores e eles não estão na origem, né, A e B, né, eu estou falando dois vetores, mas eu vou retificar, quando as extremidades não estão na origem, você pode fazer a diferença aqui das coordenadas x ao quadrado mais as coordenadas y. Fazendo essa diferença, você tem como encontrar essa distância. Colocando aqui, ó, não está em módulo, né? A distância aqui não está em módulo. Mas a raiz quadrada sempre é positiva, então a distância também é o módulo, ou seja, o comprimento do vetor AB, tá bom? Então a gente tem aqui no GeoGebra um exemplo, né? Nós vamos alterar a apresentação e colocar aqui o GeoGebra. Nós estamos vendo o vetor U e o vetor V. Cada um deles tem um módulo. A gente bota aqui ABS, né, que é em inglês. O ABS do vetor U. Né, 2,40, 2,24. O do vetor V. ABS é porque estamos trabalhando com valor absoluto, né? 3,16. Se eu quiser então fazer a soma, né, U mais V, nós temos esse vetor aqui, chamado de W, né? Vou botar aqui uma cor vermelha para destacar. O que nós temos? Ele vai ter
como é que vai ser o módulo dele, né? Então, existe uma fórmula ligada ao paralelogramo, mas ela precisa do ângulo. Então, paralelogramo, vocês conseguem fazer aqui o paralelogramo para a gente ver, né? Sai daqui para cá e desse ponto, né, do final do V para cá. Então, aqui nós fizemos o paralelogramo. Tem uma diferençazinha aqui, não, por conta da imprecisão, mas o vetor U é igual ao vetor D e o vetor C é igual ao vetor V. Vou até repetir aqui, ver se eu acerto melhor aqui os pontos, né? Vamos ver se sai melhor. Vetor, clico bem no pontinho, opa, agora sim. Então, o vetor C ficou igual ao vetor V, né? Tá vendo? O vetor C igual ao vetor V e o vetor D igual ao vetor U. Só para mostrar a regra do paralelogramo. Mas para encontrar o nosso vetor, o módulo de W, existe na regra do paralelogramo uma lei dos cossenos, mas ela vai precisar do ângulo. Mas já que você está na geometria analítica, você está no plano, então você pode utilizar aqui, né, a fórmula que a gente falou agora do módulo, né? Você vai considerar o módulo relativo a W, né? Você vai botar o valor aqui é W e ele vai tirar aqui, usar aquela regra que a gente apresentou agora. E no caso aqui ele vai fazer o valor igual a 5, né? O valor do módulo de U tá aqui é 2,24, de V 13,16. E a soma não é somar, né? Não é simplesmente uma operação direta. A soma aqui é a fórmula que a gente apresentou há pouco, né? Você vai usar os vetores, as coordenadas do vetor e tirar a raiz quadrada, fazer a diferença entre elas e tirar a raiz quadrada. Tá ok? Então essa aí é para mostrar a questão do módulo de um vetor.